Aqui são 11 horas e 52 minutos da terça-feira de carnaval. E em Londres, Robert, que horas são aí? Agora é 1h52. Já almoçou Hoje hoje ou tá não? Ainda tranquilo. não almoçou? Já almoçou já ou ainda não? Não, já almocei já. Hoje tá tranquilo. Beleza, aqui não deu hora do papá ainda. Ainda estamos antes do meio-dia aqui em São Paulo, que eu estou em São Paulo. E o Robert está no local que ele mora. Embora tenha viajado aí o planeta praticamente todo, vamos dizer assim, né? Porque roda, rapaz. Como esse homem roda. Mas atualmente está em Londres. E de Londres traz bastante informações para nós. Coisas inimagináveis e coisas aí que podemos aí ficar assim estarrecido de saber. Eu, na verdade, eu tenho uma prévia das informações, mas nenhuma informação dele eu tenho por completo ainda, porque nós estamos aguardando este momento de estar falando também com quem está assistindo. Então, por isso eu não perguntei nada antes de apertar o REC. Primeiro apertei o REC para agora fazer as perguntas. Em primeiro lugar, Robert, parabéns aí pelo trabalho que você vem realizando. Eu sou um espectador seu, eu não perco um vídeo. Eu acompanho todos eles. E é raro eu acompanhar vídeo da internet, hein? É raro. Mas os seus vídeos eu acompanho. Porque eu vejo muito assim, com muito interesse, esses assuntos que você aborda, mostrando principalmente, eu gosto de ver quando você fala, ó, eu estou aqui, eu posso comprovar a verdade. O que esses caras falam a respeito disso aqui é mentira, porque aqui é assim, é assado. Então eu gosto de ver dessa forma, porque antigamente, quando você não tinha um meio de comunicação tão dinâmico como a internet, onde eu posso estar em São Paulo e você em Londres, a gente falar como se estivesse um do lado do outro, né? Antes, quando não tinha essa possibilidade, era só o meio de comunicação da TV, dos Illuminati que tinha, nós ficávamos reféns. Por quê? Porque nós não tínhamos como contactar pessoas que estão longe, né, naqueles locais, para testificar a veracidade dos fatos. Então tínhamos que engolir o que eles falavam. Mas agora, Robert, nós podemos contar com você, que o Criador tem levantado, para poder fazer um trabalho magnífico e nos trazer informações verdadeiras e não mentirosas que a mídia passa para nós. Por isso te cumprimento aqui, para mim aqui ainda com um bom dia para você e com uma boa tarde, e te agradecendo por estar assim solidário a passar essas informações para a gente, para as pessoas que acompanham a gente também através dos canais do YouTube. Obrigado, irmão. Agora, sobre os lugares que eu tô indo, o que o mais importa pra gente é a verdade. A verdade é o que mais importa. Sempre eu tive essa vontade de correr todos os países do mundo onde os apóstolos seguiram, onde eles andaram, para saber o que realmente aconteceu lá. E aí, quando eu vou nesses lugares e vejo o que aconteceu, cada lugar que eu vou é uma surpresa. Quando eu fui em Coríntios, andei pela cidade de Coríntios, olhei todos os lugares lá, confirmei com as pessoas, conversei com as pessoas, e vi que Paulo, nosso irmão, ou Shaul, Shalom, o nome dele mais ou menos é Shalom. Aham. Shalom é que para nossa língua fica um pouco complicado dizer, mas o nome dele é Shalom, com um Entendo. M no final. Quando eu vou nesses lugares e descubro que eles nunca montaram igreja, templo de pedra, e eu vejo esses pastores aí em todo lugar do mundo, principalmente na América do Norte e na América do Sul, falando que eles montaram, falando tanta mentira, não dá para engolir. Ô, Robert, deixa eu ver se eu entendi. Você esteve no local que Shaulun esteve. E o Então, que nós aprendemos aqui através da comunicação feita pelos pastores, né, e teólogos e cursos de teologias, né, que ensinam aos pastores a nos ensinarem, nós aprendemos que Paulo esteve nesses locais e que lá ele construiu o templo, como o templo do RR, do Silas, do Malafaia, templo de igreja, né, como a Assembleia de Deus Batista. Então você esteve nesses locais e viu que Paulo nunca construiu um templo desse lá, é isso? nunca construiu o templo de pedra. Ele ia pregando o evangelho, a palavra do nosso Pai, do nosso Messias, casa em casa, irmão. Casa em casa. Ele ia numa casa, depois aquele pessoal apresentava ele para outras pessoas, ele ia na outra casa, e ali ia partindo pão, casa em casa. E outra coisa, o que mais me impressiona, muita gente diz que Paulo escreveu o livro de Coríntios, Tessalonicenses, em hebraico ou aramaico. Certo, Mas ele escreveu em grego, o original mesmo é grego. certo. Porque se você ver bem, quando o nosso Messias disse para ele, vai e levai a palavra, o pão da vida, a todos os povos, nações e línguas, se ele chegasse falando em aramaico e hebraico, o que o povo ia entender? Nada. Nada.
Então, quando o nosso Pai, o nosso Messias, deu o Espírito Santo para ele, automaticamente, todos os apóstolos, 12 apóstolos, eles falavam aramaico, latim e hebraico. E grego, as 4 línguas eles falavam. Porque quando o nosso Pai dava o Espírito Santo para eles, era para isso. Para eles poderem levar o Evangelho e a palavra na língua de cada povo, cada nação e língua, cada povo, nação e língua. Porque se eles fossem lá falar em hebraico, aramaico, ou qualquer língua daquela, não ia adiantar de nada. Por isso que o nosso Pai, o nosso Messias, quando ele diz assim, ó, o Espírito Santo vai descer sobre vocês, para que vocês possam levar a palavra. Porque se não fosse o Espírito Santo, infelizmente a gente não conheceria a palavra. Porque eles nunca... Ó, Paulo ainda, o Shaul ainda estudou, Shaul estudou ainda. Mas Pedro, os outros apóstolos, nenhum estudou. E naquela época não tinha curso de línguas, então era muito complicado. Apesar que todos eles, quando eles viviam, principalmente os 11 apóstolos, tirando Paulo, que veio depois, eles viviam ali na Galileia, quando eles vendiam peixe, então eles estavam sempre vendendo peixe para romano, grego, árabe, então eles estavam sempre aprendendo a falar uma língua diferente. Pouquinho, mas eles sempre falavam. E aí depois que o nosso Messias vem, para você ver, todas as 12 tribos que foram escolhidas do Messias para trás falharam. Todos falharam. Então quando o Messias vem na Terra, nasce aqui, e escolhe os 12 apóstolos, ali começa a nova tribo, as 12 tribos. Porque as 12 tribos antes do Messias, infelizmente, para nós não serviu de nada. Só atrapalhou. Porque naquela época, antes do Messias, a única coisa que eles pensavam era em riqueza nessa terra. É verdade. Pensavam no melhor da terra. Então ficava difícil para nós. Entendi. Então, quando eu girei eu fui na ilha de Patmos, fui em Coríntios, fui em Gálatas, em Tessalonicenses, em Atenas. Todos esses lugares, nunca, nenhum dos 12 apóstolos montaram a igreja de pedra. Quando o nosso Messias, eu faço uma pergunta para você, irmão. Quando o nosso Messias chamava aquele povo de hipócrita, raça de víbora, com quem ele estava falando? Só com o sistema religioso. Quem era o sistema religioso naquela época? Era os próprios judeus, né, que formavam esse grupo. Me diz uma coisa, em todas as escrituras, você já viu o nosso Messias chamar um grego? Não. Um romano? Não. De raça de víbora? Não. Só judeus. Você nunca viu isso, né? Não. Para você ver, irmão, quem foi o primeiro a blasfemar, a adulterar as escrituras, foram eles. Certo. De lá saiu a contaminação para todo o planeta, está escrito. Todo o planeta. Aí o que aconteceu? Os judeus adulteraram as escrituras, depois os gregos adulteraram o que os judeus tinham adulterado, aí depois os romanos adulteraram o que o grego adulterou e depois os judeus adulterou. Foi uma salada que você não imagina. Robert, então na verdade o que nós temos nas mãos é um refúgio do refúgio do refúgio, é um subproduto do subproduto do subproduto. Porque você vê, a falsa pena dos escribas já adulteraram lá atrás. Depois vem a Grécia, adultera mais um pouco, blasfema os nomes. Depois vem Roma. E se você for observar bem, até hoje, porque tem saído bíblias novas, com textos novos que eles vêm incluindo ou modificando. Então não vai parar nunca pelo jeito. As escrituras de 1970 para trás, 75 para trás, 90% a 80% do Novo Testamento, não o Velho Testamento, do Novo Testamento, está praticamente correto. Só que o que acontece? Quando o protestantismo foi criado, eles queriam enriquecer igual o Império Romano, rápido. Eles queriam muito rápido. Então ali eles começam a usar adultério, que é o pior. Pior de todos foram eles agora. Porque agora eles estão mexendo com as coisas do Messias. Entendo. Quando o Messias chega para os judeus e fala assim, vocês são raça de víbora, hipócritas, que são todos adúlteros. Naquela época ele estava falando do Velho Testamento. Se você chegar no Velho Testamento e ver Moisés, o que Moisés escreveu, quando ele pega aquela prostituta para apedrejar, e diz assim, está escrito no livro da lei que Moisés disse que quando uma mulher adulterar com um homem, tem que ser apedrejada até a morte.
Uhum. Conhecendo Moisés, você acha que foi Moisés que colocou isso ou foram eles que adulteraram? Mais fácil eles terem adulterado, né? Moisés nunca ia mandar uma pessoa matar outra, porque ele tinha acabado de receber os 10 mandamentos. Ele Não sabia matarás, que a né? morte não poderia matar. Ele até se contrapôs ao adulteraram. Criador em favor do povo por causa de morte, entende? A Então. atitude de Moisés mostra o contrário, porque ele, vamos dizer assim, ele peitou o Criador, dizendo, você tirou ele do Egito, vai matar eles aqui agora, né? Porque o povo vai ter razão. Aí o Criador se arrependeu do mal que ia fazer e não fez. A palavra arrependeu, eu creio até que não está bem dessa forma. Mas o que a gente vê nisso que eu estou te falando é que Moisés se interpôs ao Criador em favor do povo, para que o povo não morresse. E ele, sabendo que não deve matar, agora manda matar. É difícil. Você vê, foram ver eles dessa que mudaram. forma. E outra coisa, esse negócio de chamar o povo de gentil, foram eles. Porque um pai nunca ia falar isso de um filho. Quem começou a mudar essas coisas, chamar todos os judeus para ele, era o povo de Deus, o que eles dizem. E nós éramos os gentios imundos. Quem fez isso, esse adultério, foram eles. Quando eu pego as escrituras antigas, eu vejo que foram eles que fizeram isso. Entendo. Por quê? Calcula comigo. Quando o Messias vem, quando ele morre, começa o Novo Testamento. Dali para trás ele falou bem claro, falou assim, ó, vocês judeus, te mandei profetas, vocês apedrejaram e mandaram os profetas. Eu vim aqui e vocês querem me matar. É isso aí. E depois ainda saiu a ordem dos judeus para matar todos os apóstolos. Porque os judeus montaram igual hoje. Os pastores montam uma igreja aqui, uma ali, uma aqui, uma ali. Os judeus faziam a mesma coisa. Eles montavam... Primeiro começou na Judéia, depois mudaram, tentaram colocar em Samaria, não conseguiram, colocaram na Galileia. No Egito não conseguiram. Aí depois eles foram subindo. E aí por isso comecei, o nosso pai fala assim, o Oriente, o Ocidente, o Norte e o Sul. Se você parar para entender, você vai ver que o Oriente é o primeiro continente. Naquela época, 90% da população do mundo estava no Oriente. Por isso que ele mandou 24 profetas para lá, porque tinha muita gente. Certo. Aí depois o povo começou a sair daquela região do Oriente, começou a ir para o Ocidente. E aí na hora que o Messias morre, ressuscita, ele fala para os apóstolos, agora vai e prega em todos os 4 cantos da terra, em todas as partes do mundo. Porque até a época dos profetas, o povo estava tudo ali. Se você pegar hoje e procurar para saber onde está a maior população do mundo, 60% é o Oriente, 20% é a Europa, 12% a América do Norte e 8% a América do Sul. E aí tem uma profecia que o Messias falou bem claro no começo. Ele falou assim, ó, os primeiros serão os últimos. Aí que entra uma parte muito importante que as pessoas não conseguiram entender. Os primeiros que começaram... Vou parar e fazer uma pergunta para você, irmão. Se você fosse chamar um povo raça de víbora hipócrita hoje, quem você chamaria? O povo religioso, protestantismo principalmente, que eu particularmente chamaria, porque eu conheço mais o protestantismo. Então, aonde que está o pior foco da religião hoje? Para mim é onde tem mais disfarce, mais mentira, mais engano. E não poderia ser, no caso do Brasil, Robert, porque a minha visão é muito limitada ao Brasil, porque daqui eu nunca saí. Então, por exemplo, nessa visão brasileira, eu tenho certeza que não estaria, por exemplo, no espiritismo, porque lá é explícito. Lá eles falam para consultar com a pombagira, com o tranca-rua, com os orixás. Então eles não estão enganando, eles estão mostrando com que eles trabalham. Mas quando você diz que aquele cara é homem de Deus, que ele fala da palavra de Deus, que ele é ungido de Deus e prega um monte de mentira, para mim o perigo maior está aí. É o perigo da pessoa ser enganada, levada a entender uma coisa sendo outra. Esse eu vejo com os olhos muito mais sérios, né? Com mais seriedade a esse. Vou tentar te explicar agora para você entender, irmão. Presta atenção. O primeiro povo a adulterar as escrituras foram os judeus. Judeus, sem dúvida. Os escribas, principalmente. Presta atenção. Nosso Messias está falando do quê? Nosso pai, nosso Messias está falando do quê? Das escrituras, adulterar as escrituras. Certo. Não é espiritismo, não é outra religião. É as escrituras. Não. Eles foram os primeiros, certo? Certo. Hoje, quem é que está adulterando as escrituras, blasfemando as escrituras? Processo religioso. Protestantismo, catolicismo, cristianismo. E aonde está a pior parte hoje? Protestantismo.
E aí o nosso Messias falou bem claro, a profecia se cumpriu. Os primeiros seriam os últimos. Certo. Os primeiros construíram o templo de Salomão. Os últimos iam construir o templo de Salomão. Certo. O mesmo sistema. Os primeiros serão os últimos. Então, quer dizer, se eu entendi, naquele princípio eram esses e agora no final dos tempos é esses de novo. É isso? A ponto do nosso pai dizer que está a ponto de vomitar da boca dele. Certo. Porque é absurdo o que está acontecendo hoje. Se você assistir na televisão, você não vê um judeu fazendo isso. Ô Robert. Você não vê católico fazendo isso. Você não vê católico fazendo isso. Mas os evangélicos... Estão fazendo isso. Tá pior. Ó, presta atenção. Tem que entender. O Messias disse assim, ó. Vocês vão atravessar o oceano. Atravessar o oceano e transformar o povo 2 vezes mais filho do inferno, mais filho do diabo. 2 vezes mais. mais. Quem é esse povo hoje? É o povo protestante, infelizmente, sem saber disso. É inacreditável, né? Não. Seria inacreditável se nós não raciocinássemos. Mas quando chega você e nos dá essa linha de entendimento, aí nós pegamos o caminho, olhamos e falamos, é isso aí. Porque é assim mesmo. Os primeiros serão os últimos. Os últimos que estão aí nesses últimos tempos é os primeiros. Porque a prática é a mesma, só que hoje, Robert, eu penso que ela está acentuada pela tecnologia que possibilita muito mais enganação, muito mais alcance desses homens, né, de alcançar muito mais gente, e até porque tem muito mais gente no planeta para ser enganado do que naquela época. Então eu vejo assim como se fosse algo muito pior. Então hoje você vê, quando o Messias falou assim, ó, os primeiros serão os últimos, porque naquela época eles enganavam com as escrituras. Aí, quando eles construíram o templo de Salomão, o Messias avisou, vocês foram os primeiros. Vocês vão sair daqui da terra de Judá, de Israel ali, Judá, que não tinha Israel na época. Certo. Quando você olha no passado, eu queria ver como que Moisés falou assim, ó, povo de Israel, sendo que não existia a palavra Israel. Certo. Como ele ia falar aquela palavra? Tudo que tem em Israel e Jerusalém nas escrituras foram adulterados. Entendo. É perfeito. Tudo adulterado. Porque não existia Israel nem Jerusalém. Uhum. Eles que colocaram. Por isso que o Messias chama assim, vocês são adúlteros, vocês mudam tudo. Porque eles queriam levar o foco para eles. Tudo na base do dinheiro. Uhum. Hoje, quando o cristianismo quer comemorar, quer ir na casa, lá na Terra Santa, onde eles dizem, onde o Messias nasceu, que nem lá foi ele nasceu, que eu já descobri onde ele nasceu. Ele nasceu onde, Robert? O Messias não é judeu. Não é judeu? Não é judeu. Ele é galileu. Ele é galileu. Mas Galileu não é judeu, não? As escrituras, as antigas, tá lá, os fariseus encontram com ele e falam assim, ó, esse povo da Galileia é maldito porque não conhece as escrituras, o livro de Moisés. Eles chamam o tempo todo o povo da Galileia de maldito. E o samaritano de imundo. É, chama de imundo. Então eram três partes naquela época. A Judéia, Samaria e a Galileia. Uhum. Da Galileia até a Judéia são 150 quilômetros. É muito longe, é como se fosse uma fronteira de 3 países. É porque a pé, né? Naquela época era a pé ou burro, né? De avião Aí quando você vê, vamos fugir um pouco agora do raciocínio, vamos para o nascimento do Messias. Quando Maria estava grávida, e ela estava para dar luz, ela estava com 9 meses já. Quando ela pegou, José pegou ela e colocou no burro e falou assim, vamos para Belém, é Belém da Galileia, não é da Judéia não. É, porque a gente aprendeu que é Belém da Judéia. O que eles fizeram, os judeus? Eles tiraram Salim, colocaram Jerusalém e ali embaixo colocaram uma cidadezinha chamada Belém. Que essa cidade de Belém hoje não fica em Israel, fica na Cisjordânia. Quando o povo vai em Israel para querer saber onde nasceu o Messias, fica difícil eles têm que sair de Israel e ir para Cisjordânia. É muita mentira, é absurdo. A gente ouve isso daqui, a gente acha até que é coisa doida, né? Mas quando você fala com o Robert, por exemplo, que esteve lá, né? E não é do lado do sistema religioso, porque os que vão lá e são do lado do sistema religioso, eles sabem. Eles sabem, mas eles não têm interesse em falar a verdade. Agora, quando, por exemplo, o Robert tem compromisso com quem? Comigo? Com a igreja dele, com os fiéis dele? Ele não tem igreja, não tem fiéis. Tem compromisso com ninguém, com o sistema, com o homem, não tem compromisso com ninguém, a não ser com o Criador. Então ele vai lá e pode expor a verdade para nós. Aí quando fala uma coisa dessa, eu jamais imaginaria que Belém fica na Cisjordânia hoje. Jamais imaginaria isso. É um absurdo.
É muita mentira. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Tudo que nós aprendemos até hoje é mentira. Basicamente... A gente é uma mentira. É muita mentira. Até a gente, sabe? Nós aprendemos, tudo que nós aprendemos é uma mentira. A nossa história é uma mentira. As pessoas aprenderam a bater palma para Jesus, sendo que Jesus nem existe, praticamente. Mas, lógico, tem alguém por trás usando o nome Jesus. Quem está usando os nomes, porque, ó, o nosso inimigo, ele é muito esperto, ele não é burro, não. Ele é muito esperto. Uhum. Ele usou vários nomes, porque o povo, toda a população do mundo, um é contra o outro. Então, o que ele fez? Ele inventou várias religiões e pegou cada um, puxou para um canto. Entendo. Porque se ele montasse uma religião só, não ia funcionar. Então, ele montou várias religiões. E aí sai enganando. E aí, pelo que eu estudei, 95% da população vai se perder. É bem 95%. Porque se você parar para estudar, você vai ver que 95% da população está em algum sistema religioso. Exatamente. De alguma forma. 95%. E os salvos vêm de fora da religião. Certo. Porque o salvo ama nosso Pai em espírito e verdade. Aí eles ensinam nas igrejas que você tem que adorar. Nosso Pai não quer ser adorado, ele quer ser amado.